Olá, irmãos, tudo na paz? Eu quero estar comentando aqui sobre a parábola das 10 virgens. É um texto bem interessante para nós, né? Nesses dias. Então quero estar extraindo algumas coisas boas aqui para sermos edificados, né? Parábola muito conhecida das 10 virgens, né? Muito falada, muito pregada. Eu quero trazer alguns detalhes aqui, né? O texto diz que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, né, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes, né? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite consigo, né? Um detalhe aqui é que quando as virgens elas foram esperar e aguardar o noivo, né? As nécias elas não levaram azeite consigo porque elas pensavam, né? Elas esperavam de um noivo chegar antes de anoitecer. Então elas achavam que não iam precisar do azeite, certo? Por que o azeite? Porque o azeite ele mantinha aceso a lâmpada. Então assim, as nécias acreditavam que o noivo ia chegar próximo ao anoitecer, ou então no começo da noite, né? Ou seja, elas acendendo a lâmpada e não tendo azeite, o fogo da lâmpada ia ficar por pouco tempo aceso. Mas elas tinham em si de que o noivo ia chegar ou antes do anoitecer, né, próximo ao anoitecer, ou então no comecinho da noite. Ele não ia se atrasar, né? A gente vê aqui, né, que no verso 5 de Mateus capítulo 25, vai dizer que tardando o noivo, né, ou seja, ele se atrasou, né? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Ou seja, elas estavam esperando o noivo ali, né? Elas estavam ali em um local, né, específico, esperando o noivo chegar. Só que o noivo tardou, o noivo demorou, né? Elas esperavam, elas tinham a expectativa que ele chegasse ali, dentro daquele período de tempo, né? Ali no final da tarde para início da noite, né? No comecinho da noite. Só que como ele não chegou, né? Como ele não chegou ali naquele momento, elas começaram a ver um sono, né? Sobre as 10 virgens, elas adormeceram, né? Ou seja, elas não chegaram no local e logo dormiram. Elas chegaram no local, aguardaram algumas horas e o noivo não chegou, o noivo tardou. Quando o noivo tardou, elas foram tomadas de sono e dormiram. A diferença aqui é que as prudentes levaram azeite, porque as prudentes pensaram, olha, se ele não vir no começo da noite, se ele vir no final da noite, nós teremos azeite. Então vamos nos preparar, né? As prudentes. Vamos nos preparar para caso ele não vir no começo da noite, nós estejamos providas, nós estejamos preparadas para ele vir no final da noite. A gente pode usar o nosso azeite. Então elas prepararam o azeite, né? Elas guardaram o azeite, levaram o azeite, né? Elas cuidaram em gerar o azeite, né? Elas cuidaram, né, em ter o azeite para aquele momento, né? Porque elas pensaram que talvez precisariam do azeite mais tarde. E você vê que todas dormiram, né? Não só as nécias dormiram, todas dormiram, todas foram pegas, né, no sono ali e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. À meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo sair ao encontro. Elas acordaram do sono, né? Foi um sono profundo ali. Você olhar para o contexto, né, de Israel naqueles dias, a noite era um período que ninguém fazia nada, né? À noite ninguém fazia nada. As pessoas costumavam se recolher para dormir, né? Já no começo da noite. À noite ninguém fazia nada. À noite as pessoas quando andavam na rua, andavam com lâmpadas, né, para poder caminhar, não tropeçar em alguma pedra, né? A noite aponta para um tempo de escuridão, né? Por isso que no Salmo 91
o Senhor diz que dá ordem aos seus anjos para que nós não tropecemos em nenhuma pedra. E se tropeçava em pedras à noite. Então precisava você ter uma lâmpada e caminhar à noite. Caso fosse necessário você caminhar à noite, você tivesse uma lâmpada acesa para caminhar e observar nos caminhos as pedras, os obstáculos, para que você não caísse, né? Por isso que Davi também diz, né, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, a palavra do Senhor nos ilumina, até em meio à escuridão, né? Pedro também fala isso na sua carta, né? Ele diz que a palavra profética, né, que a palavra dos profetas, ela é como uma luz em meio à escuridão, né, até que amanheça. Então, à noite, né, à meia-noite, houve um grito. Meia-noite houve um grito. E as 10 virgens acordaram, né? E quando eles acordaram, estava tudo escuro, nós tivemos que acender as lâmpadas, certo? Mas aqui no capítulo, aqui no Lucas, aqui em Lucas capítulo 12, tem alguns detalhes aqui bem interessantes. Lucas capítulo 12, verso 35. Vamos ler aqui, ó. Aqui é a parábola do servo vigilante. Que na verdade é semelhante às 10 virgens. Olha só. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, lâmpadas, né? Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Então a gente tem que estar vigilante, para quando o Senhor voltar, a gente logo abre a porta. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, o encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá, né, as bodas. Verso 38. Olha só, presta atenção aqui. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Então tu vê aqui que ele vai dizer que tanto ele viu na segunda vigília ou na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim achar. Ele falou aqui de segunda e terceira vigília, não de primeira. Se você pesquisar a primeira vigília da noite, existem 4 vigílias da noite. A primeira vigília da noite é de 6 da tarde, que começa a anoitecer, né? 6 da tarde até as 9. 6 da noite até as 9 da noite é a primeira vigília. A segunda vigília da noite é de 9 à meia-noite. A terceira vigília da noite é de meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília é de 3 da manhã até as 6 da manhã. 6 da manhã, amanhece. Então essas são as 4 vigílias da noite. Ele aqui especificou que ele venha na segunda, de 9 à meia-noite, ou quer ele venha na terceira, de meia-noite às 3 da manhã. Na parábola das virgens, houve um clamor que horas? Meia-noite. Meia-noite houve um clamor. Ou seja, meia-noite é o início da terceira vigília. Então você vê que as virgens nessas, elas dormiam na primeira vigília. Nessa não, todas as virgens, né? As 10. As sábias e as nécias. Ambas dormiram na primeira vigília. Na primeira vigília já dormiram. Porque o Senhor tardou, ela já dormiu na primeira vigília. Houve um sono. As nécias, elas não acreditavam na possibilidade de um noivo vir para a segunda, para a terceira vigília. Por isso não levaram azeite. Por isso não prepararam corretamente as suas lâmpadas. Já as nécias, apesar de terem dormido, elas levaram o azeite consigo. Então você vê, quer ele venha na segunda ou na terceira, bem-aventurados serão, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, não deixaria arrombar a sua casa. Aqui fala de ladrão, né? O ladrão da noite. É interessante que todos os versos que falam de o ladrão da noite,
porque a vinda do Senhor como ladrão, né? Se você pegar Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Deixa eu ver o verso aqui. Capítulo 22. Tem também em Pedro, né? Em Pedro. Tem também em Tessalonicenses também. Toda vez que fala da vinda do Senhor, do ladrão de noite, sempre vai apontar para a vinda do Senhor no final da tribulação. Você pode pegar os textos e ver. Inclusive Apocalipse capítulo 22, né, fala que ele vai vir e com ele vem o seu galardão. Né? Ele vai vir como ladrão de noite e com ele vem o seu galardão. Né? E o galardão, os servos do Senhor e os profetas, eles vão receber esse galardão no toque da sétima trombeta. Né? Se você falar em Apocalipse capítulo 10, capítulo 11, na verdade, você vê a sétima trombeta, você vê que na sétima trombeta que o galardão vai ser dado aos servos e aos profetas. Né? Aos servos do Senhor e aos profetas. Eles vão receber os seus galardões, né? na sétima trombeta. Né? Apocalipse capítulo 11, você pode conferir lá. Lá eles vão receber os seus galardões. Então, quando você pegar os textos, né? Posso até pegar aqui alguns aqui, que eu não quero estender esse vídeo, né? Mas vou tentar achar rapidamente aqui esses textos, só para reiterar. Ó, um tá aqui em 2 Pedro capítulo 3, né? No qual ele fala assim: não retarda o Senhor a sua promessa, no verso 9, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aí verso 10, ó, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Você vê a expressão, vem como ladrão que dia? O dia do Senhor. Quando que é o dia do Senhor? É no final da tribulação. Né? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Mateus 24. Né? A vinda do Senhor Jesus com poder e grande glória. Né? Ou seja, Pedro está falando que esse dia aqui será como ladrão. Será como ladrão, esse dia aqui. Aqui em Apocalipse, também no capítulo 16, Apocalipse 16, no sexto flagelo, né? Quando toca o sexto flagelo, ou seja, já dentro dos 7 anos. Dentro dos 7 anos, o Senhor diz assim, ó, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Bem-aventurado. Ou seja, ele vem como dragão quando? Aqui dentro da tribulação, dentro dos 7 anos, ele falando que ia vir como ladrão. Ou seja, ele não tinha vindo já antes da tribulação como ladrão. Ele ainda ia vir. Né? E você que vê que ele fala que bem-aventurado é aquele que vigiar e guardar as suas vestes. Né? Para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, no sexto flagelo, não antes das trombetas, não antes das taças, mas aqui no sexto flagelo, ele diz que ele vem como ladrão. Ele ainda ia vir como ladrão, certo? E também em Apocalipse, capítulo 22, né, no verso 12, ele também diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aqui ele está vindo na sétima trombeta, né? Ele está vindo com um galardão. E o galardão, ele distribui aos seus servos na sétima trombeta, né? Como eu falei. Então, toda vez que fala sobre a vinda do Senhor como ladrão, aponta para o final da grande tribulação, né? Quando toca a sétima trombeta e o Senhor vem. Ou seja, a sétima trombeta toca lá pela terceira vigília da noite, né? A gente pode colocar aquele período ali, tarde para a noite, como o começo dos 7 anos. Antes dos 7 anos, né? Que é como os pré-tribulacionistas dizem que Jesus vai vir antes dos 7 anos. As virgens aguardavam o noivo vir
antes dos 7 anos. Isso não quer dizer que os pré-tribulacionistas são as nécias, tá? Tô querendo dizer isso não. Porém, as virgens no contexto, elas não se prepararam para o período da noite. A noite é o quando? A noite, ou seja, profeticamente, anoitece quando começa os 7 anos, que é a última semana de Daniel, né? Quando começa os 7 anos, anoitece. E ele vem na terceira vigília da noite, né? Quando chega na terceira vigília da noite, ouve-se um clamor. O clamor da meia-noite, né? Da parábola das virgens. Quando há esse clamor, há um despertamento. E nesse despertamento, tanto as nécias quanto as prudentes acordam. Porém, quando as nécias acordarem, elas não vão ter o azeite. E elas não tendo o azeite, elas não vão conseguir caminhar nesse período de noite, né? A noite está escura, é um tempo de escuridão, né? É um tempo de muita escuridão. Então, as nécias não vão conseguir caminhar sem que a lâmpada esteja acesa. Não tem azeite, não tem como a lâmpada permanecer acesa, então elas vão ter que andar na escuridão. Elas não vão conseguir enxergar as coisas como realmente são. Elas não vão conseguir ter visão do cenário. Elas não vão conseguir enxergar as coisas. Não vão conseguir discernir o tempo. E ali não há mais tempo para poder buscar azeite, né? Tem um detalhe, elas vão comprar com os que vendem. Então você vê que nesse período vai estar vendendo azeite, vendendo unção. Só que a unção do Senhor não pode ser comercializada. Esse é o detalhe. A unção do Senhor não pode ser comercializada. A unção do Senhor não se compra com dinheiro. Não se compra com dinheiro. Por mais que hoje em dia a gente consegue ver que hoje em dia dentro de igrejas é comercializada a unção, né? Tem gente que vende unção por um valor X, por um valor, né? Porém, isso é algo que a palavra do Senhor abomina. A unção não é vendida, né? Então, nesse período de trevas, nesse período de escuridão, no qual só dá para enxergar através da palavra do Senhor, das Escrituras, as virgens nécias não vão conseguir enxergar. Quem são as virgens nécias? Não sei. Poderia até ser eu. As virgens nécias não são os pré-tribulacionistas. Não. Tem muitos pré-tribulacionistas que no tempo de escuridão vão ser fiéis ao Senhor, que amam o Senhor, que vão perceber que essa doutrina é um engano, quando as coisas não acontecerem conforme eles esperavam, e vão permanecer fiéis ao Senhor. Tem pós-tribulacionistas que sabem dessas coisas, mas vão negar o Senhor. Isso não é parâmetro para salvação, né? Porém, como no vídeo que eu já fiz recentemente, eu falei que há um perigo. Há um perigo sim para quem aguarda a volta do Senhor antes dos 7 anos, que pode ser surpreendido, pode se frustrar. Porém, também tem servos do Senhor que aguardam a vinda do Senhor antes dos 7 anos, que vão permanecer fiéis ao Senhor, porque amam Ele, né? E aqui, continuando em Lucas capítulo 12, no verso 40, diz assim: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, profere essas parábolas para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confia os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber, e embriagar-se. Ou seja, aqui ele está falando sobre as 10 virgens, né? Ou seja, enquanto elas estivessem dormindo, elas iam fazer isso daqui. Ah, meu Senhor está tardando, ele não veio como eu esperava, a promessa dele não se cumpriu. Aí aqui é a palavra das 10 virgens, né? Aqui é o pensamento das 10 virgens, das 5 virgens nécias, né? Corrigindo. Isso aqui é o pensamento das 5 virgens nécias, né? Elas vão dizer assim, cadê o verso que eu li aqui?
meu senhor tarda em vir. E passa a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Ou seja, já que o noivo não veio, eu vou começar a fazer tudo aquilo que eu não poderia fazer. Ou seja, já que o noivo não veio, as virginessas vão estar praticando aquilo que é abominável ao Senhor, né? Esse é o sono das 5 Nessas, né? Esse é o sono delas. Elas vão estar durante esse período fazendo aquilo que não compete, né? Vão estar fazendo alianças erradas, né? Tem aqui uma frase aqui, mas existe um contexto para isso. Elas vão estar fazendo coisas que não agradam o Senhor, alianças que não agradam o Senhor. Elas vão estar apoiando quem não tem que apoiar, né? Porque a Bíblia diz que virá a apostasia e então se manifestará o iníquo. Ou seja, o iníquo, ele vai se manifestar mediante a apostasia. E de quem é a apostasia? Da igreja, né? Grande parte da igreja vai se apostatar e nessa apostasia o anticristo vai se manifestar. Ou seja, o anticristo, o iníquo, ele vai ser apoiado por muitos, e principalmente pelas virginécias. As nécias vão apoiar o anticristo, pensando que ele é um homem de Deus, acreditando que ele é um homem de Deus. Até porque o anticristo, ele vai vir da política, ele vai trazer soluções, sabe? Soluções na política. Ele vai vir com uma mente mirabolante. E você vê hoje como muitos líderes hoje, eles vivem em função da política. Tem alguns líderes hoje em dia que vivem em função da política, vivem, né, apoiando A, apoiando B. Ou seja, quando se levantar um homem, né, com uma sabedoria, com projetos maravilhosos para trazer prosperidade para as nações, muitos vão apoiar eles, né? E quem segue esses líderes também vão acabar apoiando o próprio Nico. Mas num dado momento todos vão perceber que aquele dali que estavam apoiando é aquele quem a palavra do Senhor diz, que é o Nico. Então, quando eles acordarem do sono, as nécias, eles não terão azeite para poder caminhar naquele período, né? Esse que vai ser o problema das 5 nécias, né? Já as prudentes, né, vão participar de um tipo de sono não semelhante ao das nécias, porém quando acordarem desse sono, elas terão azeite, elas terão a palavra, né? E através do azeite da palavra, elas vão poder enxergar o cenário e vão conseguir caminhar naqueles dias, né? Então essa é a diferença das sábias para as nécias. As sábias produziram o azeite, elas produziram no Senhor o azeite. As nécias, elas vão tentar comprar o azeite com quem vende. Só que o comércio, né? O comércio, ele é abominável pelo Senhor. Até porque, se você parar para poder pensar, também tem uma reflexão aqui nisso. Nesse período, as nécias vão ter que comprar o azeite. Você sabe, né, como a palavra do Senhor diz, que naquele período, quem não tiver a marca da besta não pode comprar e nem vender. Ou seja, elas vão ter que se comprometer com o sistema para poder comprar um tipo de azeite. Só que esse azeite não é válido para o Senhor. Entende? Então, irmãos, são esses detalhes que eu deixo aqui, tá? A vinda do Senhor, ela não será no final da tarde, no começo da noite. Mas a vinda do Senhor será lá para a terceira vigília da noite. Ou seja, as 10 virgens, elas vão estar aqui no período da noite. No período da escuridão, das trevas. Elas vão estar aqui. Só que elas terão azeite do Senhor, né? Elas terão azeite. E é interessante, eu já fiz vídeos lá atrás, mais de um ano atrás, assim. Eu já fiz vídeos sobre as 2 testemunhas, né? As 2 testemunhas, que lá na visão de Zacarias, né? Ele diz que as 2 testemunhas são 2 oliveiras que produzem azeite, né?
2 oliveiras que vão fornecer azeite para um vaso, que esse vaso vai manter aceso as lâmpadas do candelabro. As lâmpadas do candelabro, elas vão permanecer acesas, como na lei determina, né? Que não pode se apagar as lâmpadas do candelabro. Então, nesses dias, né? O azeite das 2 oliveiras, elas vão manter as 5 nécias, né? A igreja sábia vai ser mantida, né? As 5 nécias sábias, não, as 5 virgens sábias, né? Que lá em Daniel fala que os sábios entenderão aquele tempo, né? Que os sábios entenderão. Você pode ler isso lá em Daniel capítulo 11, capítulo 12. Os sábios vão entender. Os ímpios não, mas os sábios vão entender aquele tempo. Eles vão discernir. Eles vão ser o quê? Eles vão ser provados, eles vão ser purificados e embranquecidos. Os sábios. Apontando para as 5 virgens sábias, prudentes. Elas vão entender aquele tempo. Que elas vão estar com azeite, vão estar com a lâmpada acesa, a luz vai iluminar o caminho delas. As 2 oliveiras vão estar fornecendo azeite de graça. As 5 nécias não vão pegar azeite com as 2 oliveiras. Elas vão comprar no comércio um azeite falsificado. Um azeite que não é original, não é validado pelo Senhor. Entende? Então, né, você vê até em Apocalipse capítulo 1, quando João entra na sala do trono, ele vê um homem, né? Ele vê o próprio Messias, Yeshua. Ele vê o Senhor no meio de 7 castiçais de ouro, né? Apontando para o candelabro. O Senhor estava ali, mantendo acesa as lâmpadas do candelabro. E ele diz que aqueles 7 castiçais são as 7 igrejas. As 7 igrejas são os 7 castiçais. E o Senhor estava mantendo acesa aquelas lâmpadas do candelabro. Ou seja, o Senhor estava mantendo acesa a lâmpada da igreja, das 5 virgens sábias. Entende? Então são alguns detalhes que eu deixo aqui, né? Detalhes esses que eu creio que vão acrescentar algo para o irmão e para a irmã. Bem? Então, que os irmãos possam meditar nessas coisas, né? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.